colocar aqui para em nome de Jesus, vamos aqui uma palavra ao Senhor, glória a Deus, porque é de toda a nossa oração, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao Senhor nessa noite. Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui nesse lugar, que é chamado de casa de oração, Senhor, para nos encher mais e mais do Teu Espírito Santo, para buscar mais e mais de Ti, Senhor Jesus. Queremos o Senhor em nossa vida e sabemos que o Senhor está aqui. Oh, Pai, que o Senhor é com aquele que propósito é firme, Senhor Jesus. E que nós venhamos estar firmes em Ti, na Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é santo, Deus, e é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, é o Senhor da nossa salvação. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por mais essa chance que o Senhor tem nos dado de estar em Tua casa, para buscar mais do Teu poder, da Tua força, Senhor Jesus. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam a força. Assim como declara a Tua palavra, ensina-nos, Espírito Santo, a esperar em Ti. Ensina-nos, Espírito Santo, a esperar na Tua palavra, na Tua promessa, Deus, a confiar em Ti. Deus, a confiar na Tua palavra, declara que os Teus caminhos são muito mais altos do que os nossos, são muito maiores, são melhores, Senhor Jesus. Nós queremos pôr a nossa confiança total em Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Oh, Pai amado, estamos aqui para receber mais de Ti e entregar também, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar tudo que temos, tudo que somos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Porque nós não temos para onde ir, porque só o Senhor é o Deus que tem a palavra de vida eterna. Tu és a palavra, Tu és a verdade, Jesus. Tu és o único caminho, Tu és a vida, Pai amado. É o Senhor quem nos deu o poder de vida hoje, Pai, para estarmos aqui, Senhor, e entregar a Ti em louvor, em adoração, porque o Senhor é nosso mestre, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Oh, Pai, nós queremos Te louvar, queremos Te louvar, e nós sabemos, Senhor Jesus, que Tu és o Deus que opera na hora certa, Pai. Não é no nosso momento, não é no nosso querido, nosso desejo, na nossa hora, não. É na Tua hora. E a Tua hora é a melhor hora, é a hora certa, é o tempo perfeito de se cumprir a promessa, Deus, do Senhor operar as Tuas maravilhas, os Teus milagres, as Tuas promessas em nossa vida, em nossa casa. Por isso Te buscamos de todo o nosso coração, porque sabemos que o Senhor é com aquele que propósito firme, Pai. Por isso nós firmamos aqui essa noite um propósito contigo, Deus, de ser continuamente servos Teu, de te servir, Pai, de andar na Tua palavra, de fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, porque mesmo se nós nos cansarmos, sabemos, Pai, que ainda teremos força para clamar a Ti, ó Deus, que é o nosso socorro, da nossa salvação. Sabemos que mesmo se nos cansarmos, Pai, como Cristo, o nosso espírito se renova, Senhor Jesus. Em Ti, Pai, porque Tu é a nossa fortaleza, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Oh, então fala com Ele, querido, as pessoas que conseguem ter. E diga para Ele, apresenta a Ele a tua vida. Chama por Ele, diga Deus, o Senhor é meu socorro, o Senhor é meu forte, poderoso. E eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, mais do Teu Espírito Santo sobre mim. Oh, Pai, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Assim como declara a Tua palavra, assim nós nos firmaremos nessa rocha, nessa palavra, para declarar que o Senhor é a fortaleza do meu coração, o Senhor é a minha porção para sempre. Declare isso, diga Deus, Tu és a minha força, Tu és o Deus em que eu confio. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, Senhor. Oh Deus, porque a Tua palavra diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso escudo.
nos leva a ver a solução. Quando tudo se mostra, quando tudo que se mostra o impossível, só em Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haver forças pra amar, paciência pra esperar. Hoje eu venho pra você, que Deus vai avançar e tirar da minha.
o Deus que me renova, é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Eu voarei, Senhor, eu voarei mais alto de Ele, pra adversidade cantarei, e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova, o Deus que me renova, é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, aleluia, esperando a hora certa pra me abençoar. O Espírito Santo de Deus, que nascemos nas suas promessas, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, nosso socorro, é a nossa salvação, e nós nos alegramos nessa salvação, Senhor. Sabemos que é o Deus que espera a hora certa, o momento certo, para nos
Deus que cura, Ele está aqui neste lugar. Pode crer, Ele está aqui para te abençoar, para te curar, para te transformar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos preparar para a palavra. Feche os seus olhos em nome de Jesus e eleva o seu pensamento ao Senhor. Oh Pai amado, obrigado pela tua presença, porque eu creio que o Senhor está nesse lugar. E Deus, nós queremos declarar: toque em nós, Pai, porque eu sei que tu estás aqui. E somente um toque teu, Jesus, para alguém ser curado, ser sarado. Somente uma palavra tua, para que o mal venha se acalmar, Senhor. Oh Deus, como o Senhor foi com Moisés, nós queremos declarar: seja conosco, Senhor. Oh Espírito de Deus, apenas toque em nós, toque em nossa vida, toque nos nossos lábios, Senhor, toque em nosso coração. Nós queremos mais de Ti, queremos o Teu toque, Espírito Santo, queremos mergulhar em Ti, em Tua presença, assim como o Senhor usou Isaías, tocou Isaías, toque em nós também, Senhor Jesus. Assim como o Senhor usou Elias, usa-nos para a Tua glória. Oh Espírito Santo, queremos ser um instrumento em Tuas mãos. Então toca-nos, Pai. Fala com Ele agora essa noite. Diga: eu preciso mais de Ti. Toque em mim, Senhor Jesus. Eu quero mais de Ti. Diga: eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento em Tuas mãos. Diga: eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti, para ser tocado por Ti, Senhor. Eu quero ser mais um na multidão, Deus. Quero ser servos, filhos que Te agradem, que faz a Tua vontade, que obedece a Tua palavra, Senhor, que anda nos Teus preceitos, Espírito de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Queremos mais e mais de Ti. Diga para Ele: como Tu fostes com Moisés, ser comigo, ó Deus, ser comigo, ó Deus, como tocaste Isaías, toque em mim, Senhor, toque em mim, Senhor. Então diga: toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim. Necessito mais de Ti, toque em mim. Se quiseres me usar, Senhor.
Vem, Deus, nos tocar, nos autorizar. Vem, ó Deus, nos envolver na tua graça, na tua unção. Vem, Deus bendito, poderoso, alcança. Toque cada vida, cada pessoa. Vem, Senhor amado, se revelar. Vem, Senhor, manifestar o teu poder para curar, para libertar, para ajudar, meu Deus, essa pessoa naquilo que ela busca, naquilo que ela pede do Senhor. Vem, Santo, Santo Deus poderoso, precisamos de Ti, da Tua cura, da Tua presença. Necessitamos do Senhor, Pai, nos conduzindo, nos guiando. Vem, Deus poderoso, chama Ele. Vem, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, assim eu me conta para os edificam. Meu Deus, eu preciso de Ti nessa hora. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso de Ti em cada momento, em cada instante. Vem, Deus bendito, poderoso. Vem, Senhor, nos tocar. Vem, Senhor, pegar as cadeias, as correntes. Vem, meu Deus, libertar. Vem, meu Deus, operar sobre a vida dela. É alguém que está chorando. Alguém que está recebendo. Visita agora essa pessoa. Toda em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós pedimos, nós precisamos ao Senhor de todo o nosso coração. Vem, teu poder, vem com a tua graça, com misericórdia. Vem, Deus, para fazer a obra, para fazer a tua vontade. Vem, Senhor, para operar em nossas vidas, para a tua obra neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E vem forte as palmas ao Senhor. E glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar, sexta-feira. Estamos na presença do Senhor, buscando esta unção de Deus para as nossas vidas. Irmão, a Bíblia diz que todo laço, todo jugo será quebrado pelo peso da unção. Temos que buscar essa unção de Deus para a nossa vida, para tudo aquilo que o inimigo tenha colocado seja quebrado, seja despedaçado, em nome de Jesus. Irmãos, pega a Bíblia Sagrada aí, vamos lá em Gênesis, vamos voltar para Gênesis. Na quarta-feira a gente tem um descanso do Gênesis. Hoje nós voltamos. Gênesis capítulo 22. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Estudar o livro de Gênesis é bom porque é fácil para encontrar, né? É rápido para encontrar. Gênesis capítulo 22, versículo 1, ele diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Gente, depois de todas essas coisas, que coisas? Irmãos, coisas maravilhosas que Deus fez na frente de Abraão. A gente sabe que Deus escolheu, Deus chamou, Abraão ouviu, Abraão obedeceu e Deus foi abençoando ele. Irmão, Deus foi cumprindo as promessas dele na vida do Abraão. E agora, até o filho que Deus havia prometido, o Abraão já tinha. Então, depois de todas as obras que Deus havia feito, todas as promessas que Deus havia cumprido na vida dele, a Bíblia diz que veio
para tentar o Abraão. Tentar aqui, gente, é provar, é experimentar. Deus vem para colocar o Abraão à prova, mas não é só o Abraão que Deus coloca à prova, não. E bom, o Senhor também vem a nós para nos provar. O Senhor vem a nós para nos experimentar. Claro que Deus jamais pedirá a você o que Ele pediu a Abraão, tá? Nós precisamos ter essa consciência. Deus jamais vai pedir a você aquilo que Ele pediu a Abraão. O que Deus vai pedir a Abraão, a maneira que Deus vai provar o Abraão, é apenas o Abraão que vai passar por isso, tá? Mas Deus também pode nos provar de várias maneiras. O Senhor pode pedir algo a nós, o Senhor pode nos dar uma direção, e ali é Deus provando a nossa vida. Então vem Deus e prova o Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Gente, depois de todas as coisas, quando o Senhor procura o Abraão diz: eis-me aqui. O Abraão continuava ali, irmão, para ouvir Deus. O Abraão continuava ali para responder, para atender ao chamado de Deus, porque infelizmente muitas pessoas, depois de algumas coisas, elas já não estão no mesmo lugar. Elas já não estão mais na presença de Deus, elas já não estão mais firmes com o Senhor, elas já não estão mais na casa de Deus. E uma vez porque alguma coisa aconteceu, porque recebeu alguma coisa, uma porta se abriu, um milagre aconteceu, a pessoa recebeu a bênção, para ela sair do seu lugar, da sua posição, para Deus chamar ela, para Deus procurar por ele, e ele não está mais na congregação, não está mais na presença de Deus, não está mais na palavra. Irmão, Abraão recebeu muita coisa de Deus, mas quando Deus procurou o Abraão estava ali, pronto para ouvir, pronto para atender. Ô meu irmão, esteja aqui para Deus. Aqui não é aqui fisicamente, aqui é na palavra, aqui é na congregação, aqui é na vontade de Deus. Esteja aqui para quando Deus te chamar. Não deixe o coração entrar no orgulho e você se afastar só porque algumas coisas foram alcançadas, porque algumas coisas melhoraram. Deus fez muita coisa para o Abraão, grandes obras Deus fez na vida do Abraão, mas quando Deus procurou por ele, Senhor, deu sua vida. Irmão, esteja aqui para ouvir, para receber, para obedecer a Deus. Continua lendo o versículo 2 e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmão, Deus vem a Abraão e Deus vai pedir a Abraão algo que não é fácil. Deus vai pedir a Abraão algo que não é simples, porque às vezes Deus vai pedir algo que é difícil mesmo. E Deus pede por quê? Porque Deus sabe a obra que Ele vai fazer, porque Deus sabe o propósito que Ele vai realizar. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Meu irmão, Deus deu uma direção, Deus deu uma palavra, Deus disse algo. Aprenda a confiar em Deus, por mais difícil que possa ser o que Deus me disse, por mais difícil que seja aquilo que Deus quer de mim, eu preciso aprender a confiar em Deus, eu preciso aprender a obedecer a Deus. Meu irmão, Deus falou, Deus pediu, qual é a direção dele, o que Deus quer de você, o que Deus espera da sua vida. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a obedecer a direção de Deus naquilo que Ele pede para você. Versículo 3: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então Abraão, sabendo o que Deus queria dele, a Bíblia diz que ele levantou de manhã, pela manhã, ainda era de madrugada. Irmão, Abraão vai se apressar em fazer o que Deus queria dele. Abraão sabia o que Deus esperava, ele sabia o que Deus havia dito.
Então Abraão, de madrugada, já está ali de pé, preparando tudo para obedecer a Deus, para fazer o que Deus queria dele. Então nós não podemos perder tempo. Se nós sabemos o que Deus quer de nós, se nós sabemos qual é a vontade dele, qual é a palavra dele, qual é a direção dele, então não perca tempo. Meu irmão, se apresse, minha irmã, se apresse para fazer o que Deus está esperando de você. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se apresse em fazer o que Deus quer, o que Deus pediu, o que Deus falou para você. Versículo 4 ele diz: e ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Precisamos levantar os nossos olhos. E vão levantar os olhos, não é só levantar a cabeça, levantar o olhar, não. Levantar os olhos não é se animar. Levantar os olhos é tomar uma postura, porque infelizmente tem muita gente andando abatido, desanimado, cabisbaixo. E aí a pessoa não está conseguindo enxergar o que Deus tem para ela não consegue ver aonde Deus quer levar. E nós precisamos receber uma direção de Deus, receber uma palavra de Deus, ainda que não seja fácil. Obedeça a Deus. Irmão, levante a cabeça. Irmão, levante o seu olhar. Irmão, saia da tristeza, desse desânimo, porque senão você não vai conseguir ver. Pastor, eu não estou vendo Deus fazer nada, eu não estou vendo o que Deus falou acontecer. Talvez, se você não está vendo, é porque você ainda está cabisbaixo, você está ainda batido, desanimado. Abraão levantou seus olhos. Eu preciso levantar os meus olhos, levantar a minha cabeça, eu preciso levantar o meu ânimo para enxergar aonde Deus quer me levar, para enxergar a direção, o propósito de Deus. Irmão, levante os seus olhos, levante, meu irmão, se anime. Versículo 5: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quando Abraão viu, ainda que tenha sido de longe, o lugar que Deus havia dito a ele, Abraão fala para os moços que estavam com ele: olha, vocês fiquem aqui, e eu e o moço vamos adiante para adorar, depois tornaremos a vós. Irmão, ainda estava longe, mas Abraão não deixa mais os seus moços acompanharem, porque quem recebeu a direção de Deus foi Abraão. Irmão, ninguém iria entender a direção que Deus deu para ele, ninguém iria concordar com a direção que Deus tinha dado a ele, e o pior, poderiam até atrapalhar aquilo que Abraão deveria fazer. Irmão, nós precisamos entender: olha, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma direção, Deus te deu uma palavra. Nem todo mundo vai entender isso, nem todo mundo vai concordar com isso, nem todo mundo, irmão, vai te ajudar nisso. Ao contrário, alguns podem até atrapalhar. Lembra do Pedro, quando Jesus estava falando lá a respeito da sua morte? O Simão Pedro fala: Senhor, de maneira alguma que isso vai te acontecer. Jesus repreende Pedro na mesma hora, porque ainda que andem com você, irmão, nem todos vão entender o propósito de Deus na sua vida, e você precisa entender isso para não deixar ninguém atrapalhar, para você entender que tem pessoas que vão com você até um certo ponto. Meu irmão, chega uma hora, é você e Deus, para que não atrapalhe o propósito de Deus, para não atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida, ou através da sua vida. Abraão disse: vocês fiquem aqui. Abraão não ia abandonar ele, Abraão ia só lá, porque eles iam atrapalhar, depois voltava. Irmão, tem gente que pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Tem gente que vai ser colocado só para atrapalhar, se você deixar. Abraão não deixou. Fiquem aqui, eu vou lá, depois eu volto. Não deixe ninguém atrapalhar, nem todo mundo vai entender. Então não deixe ninguém atrapalhar o propósito de Deus. Versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, onde
está o cordeiro para o holocausto? Abraão deixa os moços ali, pega a lenha, coloca no ombro do Isaac e continua a caminhada deles em direção do lugar que Deus havia dito. No caminho, Isaac, que já não era mais uma criancinha e já sabia o que era necessário para o holocausto, Isaac pergunta: ô meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, cadê o cordeiro para o holocausto? Gente, para mim esse momento é um dos momentos mais difíceis daquela caminhada. É quando Isaac, sabendo que precisava do cordeiro, ele não estava vendo o cordeiro. E Abraão, que era o pai, sabia que o cordeiro seria o filho. Abraão sabe a dura missão que Deus havia dado a ele. No entanto, apesar daquela situação tão difícil, versículo 8: e disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmão, naquele momento tão difícil, Abraão vai mostrar para o seu filho e vai ensinar o seu filho a confiar em Deus. Meu irmão, os momentos de todos nós vamos ter momentos difíceis. Por mais difícil que esse momento, irmão, nós precisamos aproveitar ele para ensinar os nossos a confiar em Deus. Eu acredito, irmão, como pai, que esse momento deve ter sido um dos momentos mais difíceis para o Abraão. Não era o mais, mas era um dos mais difíceis para o Abraão. Mas naquele momento difícil, ele ensina o seu filho a confiar em Deus. Meu irmão, às vezes é na dificuldade que você vai ensinar o seu filho, que você vai ensinar a sua esposa, que você vai ensinar aqueles que estão próximos de você a confiar em Deus. É no momento de dificuldade, irmão, é no momento de luta. Esses serão os melhores momentos para que eles possam olhar para você e ver em você uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que acredita em Deus. Irmão, Isaac, o Abraão, vai ensinar o seu filho, apesar daquele momento de dificuldade, a confiar em Deus. É tanto que lá em Gênesis capítulo 26, quando Isaac está passando por um momento difícil, agora ele estava pensando em descer para o Egito, vem Deus e fala com ele: ô Isaac, não desças ao Egito, fica onde eu te disser, eu vou te abençoar. E o Isaac ouviu a voz de Deus, porque ele aprendeu com seu pai a confiar em Deus. Ele aprendeu que nos momentos difíceis é necessário confiar em Deus. Meu irmão, aproveite cada dificuldade que você enfrenta, porque não tem como evitar. Nós teremos esses momentos difíceis na vida, nós teremos situações complicadas na nossa vida. Então use esses momentos para ensinar a sua família, os seus familiares, os seus a confiarem em Deus. Deus disse para o Abraão, disse para o Isaac: Deus proverá. Meu filho, confie em Deus, que Deus vai prover. Confie em Deus, que Deus vai mandar. Versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar. Irmãos, Abraão sabia que Deus, nós sabemos que Deus estava próximo do Abraão. Irmão, Abraão não sabia nada disso. A única coisa que Abraão sabia é o que Deus pediu dele, era o que Deus falou para ele. Então Abraão está ali, irmão, para obedecer, para fazer o que Deus queria. Abraão estava ali para ir até o fim, na direção que Deus havia dado. Meu irmão, Deus deu uma direção. Irmão, Deus me disse algo. Irmão, eu preciso ir até o fim, na direção que Deus me deu, naquilo que Deus me falou. Eu preciso ir até o final. O que foi que Deus falou? Porque muitas pessoas começam até bem, começam seguindo a direção, começam obedecendo a Deus, mas chega um momento que a pessoa já não persevera mais, ela já não está mais na direção que Deus deu. Abraão estava disposto, por mais difícil que fosse, Abraão estava pronto para ir até o fim, na direção que Deus deu para ele. Irmão, nós estamos perseverando na direção de Deus, na palavra de Deus. Eu preciso estar disposto a obedecer a Deus até o fim, a permanecer
firme na direção que Deus me deu. Abraão estava pronto para ir até o fim na direção de Deus. Mas a Bíblia diz, versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Gente, o Abraão pegou, armou a lenha, fez o altar, amarrou Isaac, colocou no altar, pegou o machadinho, o cutelo, já para imolar e cortar o pescoço. Para cortar o pescoço do Isaac, quando o anjo do Senhor então brada: Abraão, Abraão. Sabe o que é isso? Irmão, Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora de intervir. O Senhor não vai se atrasar. O Senhor não vai errar. Se Ele não veio, porque não era o momento, não era a hora. Porque Deus sabe o momento certo. Ele sabe o tempo certo. Ah, Deus está demorando. Não, Deus não está demorando, irmão. Deus sabe. Você está ouvindo Deus? Você está obedecendo a Deus? Você está perseverando na direção de Deus? Meu irmão, Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora certa de aparecer, a hora certa de resolver. Quando Abraão estava para cortar, para imolar o seu filho, o Senhor aparece, o anjo de Deus é enviado. Versículo 12: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negar teu filho, teu único. Irmão, agora Deus sabe que o Abraão temia. Por que agora Deus sabia? Porque Deus viu que Abraão estava disposto a fazer, que Abraão estava disposto a obedecer. Ele sabia porque ele estava vendo o que Abraão estava fazendo. Meu irmão, não adianta apenas eu dizer que eu temo a Deus, que eu amo a Deus. O que Deus está vendo? Irmão, Deus está dizendo agora: eu sei que tu temes a Deus. Por quê? Porque o anjo do Senhor, porque Deus estava vendo o que o Abraão estava fazendo, pelo que ele fazia. O Senhor agora tem certeza que Abraão temia a Deus. Não adianta falar que você teme a Deus, que você ama a Deus, se Deus não está vendo você fazer nada em nome desse amor, se Deus não está vendo você fazer nada em troca desse temor. Meu irmão, não adianta falar que ama, porque às vezes nós somos igual Jonas. Jonas, quando os marinheiros perguntou: quem é você, de onde você veio? O Jonas diz: eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu temo o Deus que criou os céus e a terra. Como que Jonas temia Deus naquele navio para Tarsis? Se ele temesse a Deus, ele estaria indo para Nínive. Meu irmão, não adianta dizer que teme a Deus, se o que você faz não está de acordo com o que você fala. Que temor é esse a Deus que você tem? Que amor é esse que você tem? Que Deus não está vendo você demonstrar esse amor? Que Deus não está vendo você demonstrar esse temor? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Aí eu amo a Deus. Cadê as minhas obras para mostrar que eu amo a Deus? Cadê as minhas obras para mostrar que eu temo a Deus? Porque agora eu sei, Abraão, que tu temes. Por quê? Porque ele viu o que Abraão fez. Ele viu que Abraão estava disposto a ir até o fim na direção de Deus. Não adianta dizer que teme a Deus se você não faz o que Deus quer, o que Deus diz, o que Deus manda. Não adianta dizer que você teme a Deus se as nossas atitudes não correspondem com aquilo que o Senhor espera de nós. Irmão, Deus olha para o coração, mas não é só para o coração que Deus olha, não. Deus olha para o que você faz também. Jesus, olhando que eles tinham fé, como Jesus viu aqueles 4 homens que levaram o paralítico para cima do telhado, a Bíblia diz: e vendo-lhes a fé. Irmão, Ele quer ver através das suas obras também. Se eu temo a Deus, as minhas atitudes vão mostrar isso. Se você teme a Deus, se você ama a Deus, as tuas atitudes vão confirmar isso, tá? Não adianta dizer, Deus não quer apenas ouvir, Deus quer ver que você tem liberdade. Continua lendo o versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mar. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E
e chamou Abraão. O nome daquele lugar, o Senhor proverá, da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmão, Abraão estava pronto para ir até o fim, no que Deus falou, e até o fim era o quê? Sacrificar o Isaac. Só que o anjo de Deus aparece e brada o Abraão: o Abraão, não faças nenhum mal ao garoto, não faças nenhum mal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então Abraão levanta os seus olhos e Abraão vê agora lá no mato um carneiro que estava amarrado, que vai substituir o Isaac, que vai morrer no lugar do Isaac. Gente, o que nós sabemos é que Deus estava provando Abraão. Mas, irmão, Deus não estava apenas provando Abraão. Quando Deus vai ao Abraão e diz a ele: Abraão, Abraão, pega o teu filho Isaac, a quem tu amas, e oferece lá no lugar que eu vou te dizer. Irmão, a gente sabe que Deus estava testando, provando Abraão. Mas Deus estava fazendo muito mais do que apenas provando Abraão. Havia um propósito maior de Deus nisso. Irmão, Deus, através do que o Abraão está fazendo, Deus está revelando o propósito da salvação. Deus está revelando o plano da salvação. Quem é o Isaac deitado sobre o altar? O Isaac sou eu, o Isaac é você. O Isaac é a humanidade que estava caída e condenada à morte. Só que antes dele ser entregue, a Bíblia diz que o cordeiro, Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que vai morrer em nosso lugar? É Jesus. Para você entender, Deus chamou Abraão para tentar, para prová-lo. Mas, meu irmão, Deus tinha um propósito muito maior do que esse. Nós precisamos entender que se Deus veio a nós, se o Senhor pede algo de nós, se Deus quer algo de nós, se Deus nos dá uma direção, meu irmão, Deus tem algo para fazer que você nem imagina. É o que a Bíblia diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Irmão, se Deus disse algo, se Deus deu uma direção, se Deus deu uma palavra, existe algo maior de Deus que você ainda não entende, que ainda não lhe foi revelado. Abraão não entendia, Abraão não sabia, mas Deus estava revelando o plano da salvação. O que é isso? É o cordeiro morrendo no lugar do homem. É o cordeiro tomando o lugar do homem que já estava condenado. É o plano da salvação sendo revelado ali em Isaac, naquele momento. Irmão, se Deus veio a nós, se Deus quer algo de nós, existe algo maior de Deus a ser revelado. Há um propósito que você talvez ainda não entende, ainda não compreende, mas que um dia ele vai ser cumprido, um dia ele vai ser revelado, um dia esse propósito vai se cumprir. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meu irmão, obedeça a voz de Deus, naquilo que Deus lhe diz, naquilo que Deus lhe manda, naquilo que Deus lhe pede. Obedeça, porque o que Deus pede a você não é para tirar nada de você, porque Abraão agora vai voltar daquele monte, ele vai voltar com Isaac. Deus não tirou o Isaac dele, ao contrário, Deus vai derramar a bênção sobre o Abraão. Deus vai abençoar ainda mais, Deus vai confirmar todas as bênçãos que ele havia prometido a ele. Por quê? Porque Abraão ouviu a voz de Deus, porque Abraão obedeceu a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Meu irmão, Deus não quer tirar nada, ao contrário, Deus quer acrescentar na sua vida, mas é necessário ouvir o Senhor, por mais difícil que possa ser. O que Deus pede, o que Deus
quer, o que Deus está falando, é ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, não é o que Deus está pedindo, é tão difícil, não é. O problema não é o que Deus está pedindo de nós, o difícil não é o que Deus quer de nós. Sabe qual é o maior problema? Hebreus, vamos lá em Hebreus, capítulo 11. O pedido mais difícil que Deus fez para mim foi o que fez para Abraão. E Abraão obedeceu, porque o problema não é o que Deus quer de nós. Ah, pastor, aqui não dá, Deus sabe. O problema não é o que Deus está pedindo, não é o que Deus quer de nós que é o problema. O problema de verdade, Hebreus capítulo 11, aos Hebreus 11, versículo 17, aos Hebreus 11, capítulo 17, ele diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus, ele era o quê? Ele era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Deus pede ao Abraão uma coisa difícil. Deus pede que o Abraão ofereça seu filho em um holocausto. Irmão, Abraão pega de madrugada e leva o seu filho, e Abraão está disposto a ir até o final. Como eu disse, a gente sabe que Deus estava provando Abraão, mas o Abraão não sabia nada disso, e o Abraão estava disposto a ir até o fim, na direção que Deus mandou. Foi o anjo de Deus que apareceu na hora certa e não permitiu. Só que isso fez com que Deus visse que o Abraão realmente temia Deus. E o Senhor, por causa disso, por Abraão ter ouvido, por Abraão ter obedecido a Deus, o Senhor vai abençoar muitíssimo a vida do Abraão. Ele não tira o Isaque do Abraão e ainda vai dar muitas outras bênçãos para Abraão. Muitas outras nações vão ser abençoadas por causa do Abraão. Então o problema não é o que Deus pede de mim. O problema, irmão, é falta de fé em Deus. Porque Deus pediu algo difícil para o Abraão, mas o Abraão estava disposto a obedecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que pela fé, Abraão tinha fé em Deus. A fé que tem faltado para nós, a fé em Deus, a fé que Deus é poderoso, a fé que Deus não vai falhar, a fé que Deus não vai deixar faltar, a fé, meu irmão, que nos leva a fazer tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que a palavra dele manda. O problema não é o que Deus pede. Ah, pastor, é que Deus falou e o que Deus quer de mim não é fácil. O problema não é o que Deus quer de você. O problema é a fé que lhe falta. O que fez o Abraão obedecer a Deus é porque Abraão tinha fé em Deus, a fé que Deus era poderoso. Ainda que o Isaque morresse, Abraão tinha fé que Deus era poderoso para dos mortos ressuscitar o Isaque. O problema não é o que Deus pede de nós. O problema é a nossa fé, que não é suficiente, a nossa fé que é pouco, nós que não temos fé de verdade, que Deus é poderoso. Ah, pastor, porque o que Deus está pedindo, o que Deus quer, não é fácil. O problema não é o que Deus quer de mim, o problema não é o que Deus me manda fazer, o problema é que a minha fé não é suficiente em Deus. Eu não tenho a fé suficiente para crer que Deus é poderoso. Que Deus é poderoso para mudar, para transformar, que Deus é poderoso, meu irmão, para abrir, para fechar, que Deus é poderoso para sustentar, que Deus é poderoso para fazer tudo. O problema é a fé que não tem no Senhor de verdade. Meu irmão, Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus é o mesmo. O que mudou é a fé, que já não é a mesma no Senhor. Nós já não temos a mesma fé, que Deus é poderoso. E o Abraão estava disposto até o fim. Por quê? Porque ele tinha fé que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o Isaque. Essa fé que tem faltado na gente, a fé que Deus é poderoso para fazer, para refazer, para desfazer. Irmãos, precisamos buscar Deus e pedir a Deus: Deus, me ajuda na minha incredulidade, meu Deus, me ajuda na minha falta de fé. Se eu não tenho ouvido a Deus, se eu não tenho obedecido a Deus, não é porque é difícil, é porque eu não tenho a fé suficiente em Deus, porque eu não creio de verdade que Deus é poderoso.
Abraão, pela fé, ofereceu a Deus. Não é porque era fácil, não. Era porque ele tinha fé em Deus. Fé que tem faltado para nós. Nós temos faltado. Irmãos, se nós tivéssemos a fé de verdade, não estaríamos abalados, apavorados, desesperados. Não estaríamos questionando a Deus. Porque quando Deus diz ao Abraão, pega o teu filho Isaque e oferece, mas Deus, por quê? Abraão não vai questionar a Deus. Abraão não vai duvidar de Deus. Irmão, Abraão simplesmente obedece. Por quê? Porque pela fé. Ele tinha fé que Deus era poderoso. Irmãos, precisamos dessa fé na nossa vida, para não questionar, para não duvidar de Deus, para não nos revoltarmos com Deus. Nós precisamos dessa fé para obedecer a Deus em tudo que Deus nos diz, em tudo que Deus quer de nós. Então, o problema da gente é a nossa fé. É aquele pai que levou o filho até Jesus e chegou uma hora e falou: me ajuda a me empreender. Eu não tenho essa fé toda, não. Senhor, me ajuda. Nós precisamos buscar de Deus essa ajuda. Senhor, me ajuda a ter a fé que eu preciso. Senhor, fortalece a minha fé, ajuda na minha falta de fé. Irmão, o problema da gente é que nos falta a fé para confiar de verdade naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Nos falta a fé para crer que Deus realmente é poderoso, que Deus pode fazer, não importa o que seja, Deus é poderoso para fazer. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus.